criação do peixe e das aves, eu já li. Sexto dia, a criação das criaturas terrestres, eu acabei de ler. O homem foi feito à imagem de Deus e possui o mais alto modo de vida. A vida vegetal adquiriu vida inconsciente. A vida vegetal adquiriu vida inconsciente. A vida animal, vida consciente. Somente o homem é autoconsciente. Tá ok? Então já fiz aqui essa leitura. Foi estimulado a desfrutar da árvore da vida. Ele foi proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu nome a todos os animais. Ele recebeu uma esposa. Gênesis 2, 18 ao 25. Essa é a primeira das três grandes instituições dadas ao homem. A primeira das grandes instituições dadas ao homem por Deus, que são o casamento, o governo humano, Gênesis 9, e a igreja, em Mateus 16. Temos as três grandes instituições dadas por Deus ao homem e como elas, sendo valorizadas, sendo bem zeladas, né? Sendo de fato valorizadas, sendo respeitadas dentro da humanidade, elas podem fornecer bem, elas podem fornecer estabilidade, elas podem fornecer segurança a todos. Então, aqui temos a segurança do bem para a humanidade a partir da valorização, do fortalecimento dessas instituições dadas por Deus. Sétimo dia Deus descansa. Gênesis 2, 1 ao 3. Essa é a única vez em que se descreve Deus em descanso. Há em 56 versículos, Gênesis 1 e 2, uma descrição concisa mais completa da criação. O primeiro desses versículos, Gênesis 1 e 1, pode ser lido como um resumo. Nele Deus diz-nos precisamente o que ele fez. Os outros 55 versículos subsequentes expõem informações detalhadas que nos mostram como ele agiu para criar tudo aquilo que dissera ter feito. A criação dos anjos não é mencionada durante toda a semana da criação. Contudo, no livro de Jó, a Bíblia parece indicar que a criação deles deu-se no mesmo momento em que foram criados as estrelas. Jó 38:7. Se assim for, os anjos então ganharam existência no quarto dia. Outros acreditam que nesse mesmo capítulo, Jó 38:4, afirma-se que esses seres já estavam presentes durante a criação da Terra. Se eles estiverem corretos, então os anjos devem ter sido criados em um momento durante o primeiro dia da semana da criação. E aí ele vai partir para outras observações acerca da corrupção da humanidade, o que não é alvo do nosso estudo neste momento. Então essa descrição já foi bastante útil, já apontou, né, características peculiares de cada dia da criação. E agora vamos partir para uma análise mais profunda, trazendo alguns pressupostos científicos a partir da abordagem, né, de cientistas que encaram a Bíblia Sagrada como um livro revelado, que encaram a Bíblia Sagrada como um livro digno de respeito, que respeitam a ortodoxia bíblica e que contribuem para o entendimento dela com ferramentas da ciência, não manipulando e adaptando, tá certo, e distorcendo a ciência, mas apenas observando a partir de instrumentos científicos alguns fatos que corroboram com a leitura e o entendimento bíblico. Então vamos ver aí alguns textos de Adalto Lourenço. Primeiramente essas citações aqui, somente para fechar o entendimento acerca desses dias da criação que acabamos de ler. Temos em tela águas da terra e águas da atmosfera, como vimos aí, né? O vapor. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, e passaram a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Gênesis 1, 6 a 8. É interessante que você vai ver que estas águas da atmosfera foram também importantes no momento em que o dilúvio se desencadeou. Porque temos águas que vieram de diversas fontes, né, que vieram de diversos lugares. E antes disso não era registrado haver chuva, mas apenas orvalho. Então, certamente, né, uma vez que havia essa constituição da Terra, havia essa presença maciça, né, dessa água na atmosfera, certamente era suficiente para toda irrigação. E também foi um dos meios pelos quais a enchente do dilúvio tornou-se universal. As fontes das profundezas, as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. Gênesis 8:2. Veja, fontes das profundezas, comportas do céu. Há todo um ambiente, né, que está
cercado de águas, tanto as águas que estão presentes aí nos oceanos, quanto massas, né, de água também presentes aí na atmosfera. Então, temos aí as fontes de água que alimentaram a grande enchente do dilúvio. E depois disso uma alteração, né, na Constituição, quando temos aí depois do dilúvio, né, um estado que temos observado até hoje, com chuvas, né, regulares, estações, né, do tempo tal, e mais chuva, menos chuva, de acordo com o local da terra, né, mas antes tinha uma Constituição onde a água estava muito presente aí na atmosfera. A vida começa na terra com os vegetais, e cada um segundo a sua espécie. Essa afirmação é um ponto-chave para a leitura bíblica. Por quê? A questão da teoria da macroevolução, ela afirma que todas as espécies vieram de um ser em comum. Tá? Então, de um ser unicelular que surgiu ao acaso, tá? Ele surgiu ao acaso, não teve qualquer inteligência sobrenatural envolvida, qualquer inteligência superior envolvida, não há nenhum propósito, né, envolvido. Esse ser, do nada, ao acaso, surgiu, e a partir deste ser, todos os seres. Esse ser foi passando um processo evolutivo, uma evolução natural, e a partir dessa evolução natural ele foi se desencadeando em diversos seres de diferentes espécies. Tá? E aí, nisso temos que a borboleta ela veio de uma mesma origem do leão. O leão veio de uma mesma origem da lagartixa. A lagartixa de uma mesma origem do pombo. Todos vieram de um mesmo ser unicelular. Então esta é essa teoria evolucionista natural, tá? E a macroevolução. Agora a macroevolução de fato não apresenta argumentos que possam ser sustentados, ok? Agora, o que temos observado como algo muito mais plausível é a microevolução. A microevolução seria como que dentro da própria espécie há adaptações. Tá certo? Então, o animal, tá certo? Uma ave está dentro dessa espécie. A ave presente em diversos lugares da Terra vai sofrer adaptações ao meio. Tá? Então, por isso que existem diferentes tipos de aves. Existem uma gama imensa de diferentes aves, desde o tucano ao beija-flor, são aves, são totalmente diferentes, do beija-flor à águia, da águia, né, ao pinguim, são diferentes aves. O pinguim inclusive nem usa mais, né, asas para voar, apenas as usa como nadadeiras, mas são aves. Então temos essas diferentes aves adaptaram-se ao seu meio, assim sofreram uma microevolução. A microevolução não ultrapassa a barreira da espécie. Ele permanece na sua mesma espécie, ele apenas adapta ao meio ao qual está. Então temos aí a questão da microevolução como muito mais plausível e respeitando essa questão da barreira da espécie, conforme a própria Bíblia Sagrada coloca aí, cada um conforme a sua espécie. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que era bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu e ficou muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Há novamente a questão do Yom, né, do dia literal de 24 horas, tarde e manhã, a forma como o hebreu encara essa perspectiva da contagem do tempo, né? Onde o final da tarde de um dia encerra este dia, tá certo? Adentrando a noite, temos o dia seguinte já. Esse dia seguinte irá até o final da madrugada, né? A entrada para amanhã já é um novo dia. Aí temos o dia é medido a partir da tarde e manhã. Então temos aí esta perspectiva de contagem do tempo. Esse foi o terceiro dia, Gênesis 1, 9 ao 13. Os corpos celestes, Sol e Lua, como substituto temporário, tá? A luz primordial que vem de Deus. Então temos uma luz primordial, Gênesis 1 e 2. Tá certo? Quando Deus disse haja luz. Tá? Quando Deus disse haja luz. Então essa luz é uma luz primordial, uma luz que está anterior e é superior à luz dos astros. Que é uma luz que procede diretamente da ordem, da ordenança de Deus.
Tá, ok? E esta luz que estará presente no tempo escatológico, quando esses astros então forem desfeitos, quando houver uma recriação e estivermos presentes no novo céu e nova terra. Então gozaremos então da iluminação da luz que vem diretamente de Deus. Luz esta que é superior aos astros que foram criados posteriormente. A Terra foi criada no primeiro momento e depois os astros, para então serem o astro, né, o Sol como fornecedor da luz e a Lua como reflexo, né, a essa luz que procede do Sol. Disse Deus: haja luminares no firmamento. Então, inclusive, quando você lê haja luminares, obviamente, ele referindo-se à Lua como luminar, aquilo que já tratamos acerca do ponto de vista do observador. Então, querer fazer uma análise criticando Moisés na sua forma de colocação por dar essa declaração é um excesso absurdo de literalismo, tá? É um escrutínio desonesto. É um escrutínio desonesto. Uma vez que até homens da ciência na atualidade, depois de todo o estudo que tem sido elaborado em cima de geofísica, né? Em cima da questão dos astros, em cima de tudo isso que tem se construído, né, se constituído na ciência do universo. E mesmo assim o cientista na atualidade ainda faz a afirmação: o Sol se pôs. Porque é o ponto de vista do observador e nada mais. Não há mais o que discutir em cima disso. Haja luminares. Uma vez que a luz está rebatendo a luz do Sol, ela também é vista como um luminar, né? Sabemos atualmente que ela é apenas uma rocha, um satélite da Terra. Ela rebate a luz do Sol. Todavia, na visão, na observação, né, do ponto de vista do observador, ela também é um luminar. Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o quarto dia. Gênesis 1, 14 a 19. Claro que essas afirmações elas trazem certamente alguma polêmica, né, quando compara-se, né, com aquilo que tem sido colocado por alguns pressupostos científicos que falam acerca da expansão do universo, que falam acerca, ao analisar, por exemplo, a massa presente nesses astros, né, analisar meteoritos, o material que tem sido trazido, né, através das pesquisas que têm sido feitas aí. Claro que ao se analisar laboratorialmente, ao se ver a constituição dessas massas e ao se traçar uma dedução sobre o tempo necessário para a formação desses elementos, muitos têm se colocado como que seriam necessários bilhões de anos. Assim tem se constituído um cálculo no qual o universo ele está constituído em bilhões de anos. Agora isso já foi explicado quando tratamos lá atrás acerca da teoria da Terra jovem, tá? Então, por exemplo, a explicação que eu coloquei, que eu ouvi de um rabino messiânico, que eu achei muito interessante, quando ele toma da plateia um jovem e diz, quando Deus afirma que criou o homem, por exemplo, Deus criou o homem pronto. Então, se Deus criou este rapaz aqui, que ele toma como exemplo da plateia, Deus criou ele pronto. Tá? Ele tem um dia de acordo com a criação divina. Agora, analisando a constituição corporal, o tecido, os músculos, o cabelo, a ossadura dele, se fôssemos fazer uma dedução laboratorial para a constituição desse corpo, chegaríamos aí a uma dedução que ele tem entre 30 e 35 anos. E não está incorreto, está certo. É uma dedução laboratorial feita em cima daquela massa e do tempo necessário para a formação, né, a partir do tempo, né, o tempo de desenvolvimento, né, que ele mostra, que ele apresenta, o crescimento, né, o envelhecimento do tecido. Então, fazendo uma projeção, um cálculo, você daria, olha, foram necessários entre 30 e 35 anos para que ele chegasse nessa fase. Então isso é uma análise laboratorial visando aí um desenvolvimento natural para esses elementos. Todavia sabemos que Deus trouxe tudo à existência pela sua palavra. E quando ele trouxe a existência, ele trouxe pronto. E trazendo pronto esses elementos necessitariam, se
ele se tivesse se desenvolvido naturalmente, randomicamente, sem orientação, ao acaso, certamente necessitariam de bilhões de anos. Mas uma vez que foram criados, eles foram criados por Deus. E aí existe até a teoria, né, de que tenham sido criados aí há 20 mil anos atrás, talvez. Não há como ter certeza nisso, porque são dados que oscilam. São dados que são especulações, tá? Então eu fico aí com aquilo que é muito mais sólido, muito mais firme, que são as afirmações bíblicas. Vamos ver um pouco mais da solidez dessa narrativa bíblica com as argumentações de Adalto Lourenço. Eu vou trazer aqui texto dele muito importante no livro Gênesis 1 e 2. Tá? Vou fazer a leitura aqui para você. Vamos fazer um comentário sobre essa leitura e vamos ver como ele, um físico com argumentos científicos, mostra como é plausível a narrativa bíblica. É isso que vamos fazer aqui. Surgimento dos peixes e das aves, sempre respeitando a barreira das espécies, conforme visto nas microevoluções. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o quinto dia, Gênesis 1, 20 a 23, criação dos animais terrestres, do cão ao dinossauro, em obediência à ordem de Deus, e também o homem formado do pó da terra, e soprado nele o Espírito. E aí eu quero trazer como um texto referencial, como algo que ilustra, né, o grande propósito da criação, texto de Salmos 148, 1 ao 14, que diz: Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os exércitos celestiais, louvem-no o sol e a lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Veja aí a criação pela palavra de Deus. Inclusive algo que o Adalto Lourenço estava comentando na palestra de Gênesis 1 e 2, que estava observando hoje, que o criacionismo científico, que vamos ver aqui também uma defesa do criacionismo científico no livro dele, Como Tudo Começou, ele analisa como as coisas foram criadas, tá? Ele analisa, por exemplo, né, como elas são constituídas, qual a probabilidade delas terem sido criadas, delas terem sido constituídas, conforme a palavra de Deus tem nos direcionado, tem nos orientado, né, como ela tem nos informado. Então ele vai analisar como essa criação se desenvolveu, né, como esses seres de fato se desenvolveram a partir da sua constituição, a partir da análise, né, daquilo que eles nos fornecem de informações. Agora existe um passo de fé, tá, que é uma abordagem do criacionismo bíblico, quando a Bíblia Sagrada nos afirma que foram criados pela sua palavra. Então eis aí algo que não é escopo do criacionismo científico. O criacionismo científico vai analisar o universo, né? A física vai ver o movimento dos astros, a biologia vai analisar os seres, a geologia vai analisar a matéria inanimada, ok? Então o criacionismo científico vai trazer a contribuição dessas ciências e vai olhar essas contribuições, vai comparar com a narrativa bíblica. Agora o criacionismo bíblico, ele vai nos afirmar que a Sagrada Escritura diz para nós de uma forma muito enfática, muito clara, de que Deus criou todas essas coisas pela sua palavra. E eis aí um passo de fé, onde a ciência não vai comprovar isso, porque não é da alçada dela, ela não tem como analisar esse tipo de fato, né? Analisar esse tipo de acontecimento. Não é da sua alçada, mas é da alçada do criacionismo bíblico, do texto sagrado e da fé do seu leitor, onde, olhando para tudo isso, crê na afirmativa bíblica de que de fato tudo isso foi trazido pela sua palavra. Deus criou tudo isso pela sua palavra, pela palavra criadora. O Logos divino pré-encarnado trouxe tudo isso à existência pelo seu poder, ok? Então temos aí um passo de fé que damos, né, na leitura que fazemos do texto sagrado. Ele os estabeleceu em seus lugares.
Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou, e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve, neblina, vendavais, que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos, as aves, reis da terra e todas as nações. Todos os governantes, juízes da terra, moços e moças, velhos, crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem tanto ama. Aleluia. Louve então ao Senhor pela sua grandiosa criação. Dando continuidade, partimos então para o texto de Adalto Lourenço, no livro chamado Gênesis 1 e 2, onde, tendo observado, tendo lido essas narrativas bíblicas falando acerca da criação, de todo o processo da criação divina, vamos ver agora como um cientista lida com essas informações. Tá? Um cientista que tem respeitado a Sagrada Escritura e tem respeitado a sua ortodoxia, tá certo? A leitura a partir daquilo que a Bíblia Sagrada mesmo recomenda. Tá? Não uma leitura adaptada da Bíblia Sagrada para atender a pressupostos científicos que têm defendido algumas teses evolucionistas. Teísmo evolucionista. Mas sim alguém das ciências que utiliza do conhecimento que ele tem, das pesquisas que ele fez, tá certo? Para analisar aquilo que é plausível dentro das narrativas, dentro daquilo que a Bíblia nos informa. Então, vemos aí como esse cientista vai nos contribuir para o entendimento melhor da Sagrada Escritura. Veja só. A divisão dos dias em Gênesis, para começar. Como vimos no capítulo anterior, os dias de Gênesis apresenta uma organização surpreendente, percebida por poucos, sendo que Gênesis 1 e 2 geralmente não são ensinados nas igrejas, como ele tem colocado aqui já, Gênesis 1 e 2 geralmente não são ensinados nas igrejas. Muitos cristãos crescem com a impressão que esses dois capítulos não possuem um valor histórico e muito menos didático. Pelo que já foi dito até aqui, essa percepção deveria mudar. Quando o apóstolo Paulo disse que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segundo Timóteo 3, 15 e 16, ele quis dizer toda a Escritura, com T maiúsculo, a Escritura, incluindo os dois primeiros capítulos de Gênesis. Não é difícil entender porque esses dois capítulos são tão pouco pregados ou mesmo ensinados. A ciência moderna, com todas as suas falhas e incoerências, tornou-se o livro-texto. A ciência moderna, com todas as suas falhas e incoerências, tornou-se o livro-texto pelo qual a verdade pode ser conhecida. Então, submetem a verdade a esse tipo de autoridade, Uma ciência que, por mais que moderna, tem sido muito falha e tem apresentado incoerências. Prefere-se aceitar aquilo que a ciência tem a dizer por meio dos seus pregadores, entre aspas, do que aquilo que Deus relatou na sua palavra, e são muitos os que têm feito assim. Em outras palavras, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos, carta de Paulo aos Romanos 1 e 5. Assim precisamos tornar o ensino dado pelo Deus, assim precisamos retornar ao ensino dado pelo Deus que criou todas as coisas, para que saibamos como viver no mundo que ele criou. Uma vez que temos um contato, um respeito pela palavra de Deus, que é o Criador de todas as coisas, saberemos então nos relacionar com a sua criação. Mas quando encaramos isso apenas como mitos, e aí temos última, como abordamos em outras aulas, propondo uma desmitologização da Escritura, na qual ele vai usar os critérios de certos pressupostos científicos, como aferidor de medida, e vai colocá-los então num nível de superioridade em relação à Sagrada Escritura, uma vez que eles vão dizer o que é verdade e o que não é, e eles vão mutilar a Sagrada Escritura, arrancando dela tudo aquilo que esta ciência, este meio científico, estes representantes da ciência, aquilo que eles não concordam.
com a sua visão anti-sobrenaturalista, por exemplo, né? A sua visão de materialismo histórico, tá certo? E aí é onde vemos muitos acidentes que ocorreram com igrejas que adotaram esse tipo de pressuposto, esse tipo de visão, né? Inclusive a morte de muitos meios, de muitas igrejas, muitos movimentos, né? A morte espiritual destes, né? De fato, isso é muito perigoso, é muito arriscado, e temos que estudar e nos preparar, nos precaver para que possamos afirmar a Bíblia de uma forma cada vez mais enfática, para termos tranquilidade para declarar a nossa fé em Deus. Precisamos desse ensino para nos relacionar com Ele e com sua criação. Os eventos descritos em Gênesis 1 e 2 revelam na língua original detalhes do processo criador de Deus, pelo qual Ele trouxe à existência todas as coisas. Dois verbos hebraicos são utilizados com frequência no texto de Gênesis 1. São eles os verbos bará, né, como temos aí no primeiro versículo, né, Bereshit bara Elohim, e assar. Veja como eles são usados no primeiro capítulo. No princípio Deus bará, né, Deus criou os céus e a terra. Então Deus assar, formou, né, o firmamento, e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. Deus assar, os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Assar também as estrelas. Assim Deus bará os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas. Deus assar os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. Então Deus assar o primeiro homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bará Deus o homem à sua imagem. Criou Deus, né? Bará Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o bará, o criou. Homem e mulher os bará. E Deus viu tudo o que assar, tudo que havia formado, e tudo que havia ficado muito bom. O verbo bará foi traduzido para a língua portuguesa como criar. O seu significado é trazer algo à existência daquilo que ainda não existe. Veja bará, tá certo? Bará tem esta aplicação. Já o verbo assar, que foi traduzido como fazer, possui... Continuando a leitura, já o verbo assar, que foi traduzido como fazer, possui o significado de trazer algo à existência daquilo que já existe. Portanto, Deus trouxe algumas coisas à existência do nada, outras daquilo que Ele mesmo já havia criado. Para entendermos bem esse conceito, vamos usar a criação do ser humano como exemplo. No versículo 26, Deus disse façamos, assar. E no verso 27, Deus criou, bará. No verso 27, Deus criou, bará. Afinal, Deus assar ou bará, o ser humano? A resposta é ambos. Ok, estamos aqui nesse texto agora. Deixa eu só passar aqui a imagem. Aqui estamos neste. Ok? A resposta é ambos. Veja só. Veja em Gênesis 2:7 a narrativa da criação do homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. O verbo hebraico traduzido por formar é yatzar. Esse verbo é o mesmo utilizado também em Gênesis 2:19, depois que formou yatzar da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. Tanto Adão quanto os animais foram trazidos à existência daquilo que Deus já havia criado, o pó da terra. Mas qualquer similaridade entre os homens, entre os seres humanos e os animais termina justamente aqui. A razão é bem simples. A primeira parte do verso 7 explica o processo pelo qual Deus assar o ser humano do pó da terra. A segunda parte do verso 7 explica o processo pelo qual Deus bará o ser humano. O ser humano se tornou um ser vivente não de algo que já existia, mas pelo fôlego de vida que Deus soprara em suas narinas. Deus, portanto, trouxe certas coisas à existência do nada, e outras trouxe à existência daquilo que já havia sido criado. Muito bem. Esses dois verbos mostram claramente o processo de criação utilizado pelo Senhor Deus. Por isso lemos em Gênesis 2:3, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele ele descansou de toda a obra que Deus criara, bará, e fizera, atzar.
Tradução literal. Vemos aí porque há esta... parece redundância, né? Quando lemos no português, mas quando vamos buscar a fonte, né, no hebraico, vemos que há a expressão de duas palavras que na verdade contêm significados que falam de coisas diferentes. Uma está falando da criação a partir do nada, e outra está falando da criação ou da moldagem, da formação a partir daquilo que foi criado. Tá certo? Então temos bará, criação a partir do nada. Assá, criação, formação, né, a partir daquilo que já foi tirado do nada, foi criado. Tá certo? Os 3 primeiros dias da criação, na continuidade aqui da nossa abordagem de Gênesis 1 e 2, do Dr. Adalto Lourenço. Veja só. Vimos que Deus criou o bará e fez assá, todas as coisas em 6 dias literais. E aí ele, como já havia falado, né, ele se coloca, se posiciona no sentido da ortodoxia bíblica, né, de afirmar de fato os dias literais, né, Yom como dia de 24 horas. Como foi visto no capítulo anterior, existe uma ordem de eventos que não é aleatória. Existem sinais claros de planejamento por parte do Senhor Deus. Veja o design inteligente, né? Vejamos agora cada um dos 3 primeiros dias. No primeiro dia, Deus fez a luz. Deus traz a luz à existência. A pergunta é, o que Deus criou? A luz. Do ponto de vista da física, nada mais é do que a radiação eletromagnética. Do ponto de vista da física, a luz, do ponto de vista da física, nada mais é do que a radiação eletromagnética. A luz visível é apenas uma pequena parte de toda a extensão, espectro dessa radiação que o olho humano é sensível o suficiente para perceber. Ao estudarmos a radiação eletromagnética, nós a compreendemos como se fossem ondas. Podemos usar as ondas do mar para ilustrar. Se você medir a distância do topo de uma onda até o topo, né, entre aspas, de outra onda que estiver vindo logo a seguir, você estará medindo aquilo que chamamos na física de comprimento de onda, ou seja, a distância existente entre duas ondas. Esse comprimento é medido em bilionésimos de metro. Bilionésimos de metro. Ou seja, em nanômetro. Aí já entramos aí pela questão da nanotécnica, né? Então temos aí as medidas em nano. Na luz visível, esse comprimento vai de 380 nano, luz azul, até 780 nano, que é o comprimento da onda, comprimento de onda da luz vermelha. Comprimento de onda da luz vermelha. Se você fincar uma haste na água e observar quantas ondas passam pela haste por um período de tempo, você estará medindo a frequência. Na física, deixa eu passar aqui para outra tela. Na física, essa frequência é medida em Hertz, símbolo Hz, ou seja, quantas ondas passam por segundo. Na luz visível são centenas de trilhões por segundo. Terahertz, THz, ou 10 elevado a 12 Hz. Para a luz azul, a frequência é de 790 terahertz. Para a luz vermelha, é de 405 terahertz. Acredito que seja assim que se pronuncia esse THz, tá ok? Se eu errar, me perdoe. Eu não sou dessa área científica. Perceba que quanto maior for o comprimento de onda, menor será a frequência. E quanto menor for o comprimento de onda, maior será a frequência. Mas a luz visível não é o único tipo de radiação eletromagnética que existe. O chamado espectro é muito mais amplo. Ele começa com as frequências de radiação gama, 300 temos aqui EH, acredito que seja Hertz, né? 300 bilhões de bilhões por segundo. 300 bilhões de bilhões por segundo, ou 300 vezes 10 elevado a 18. 300 vezes 10 elevado a 18 Hz. Indo até as frequências extremamente baixas de 3 Hz, 3 por segundo. Todas essas frequências são encontradas na natureza, algumas encontradas apenas no espaço sideral, outras nos corpos celestes, outras nos elementos químicos radioativos e outras nas formas de vida. O calor é em forma de radiação eletromagnética, radiação infravermelha. Nos dias nublados, muitas pessoas que estão nas praias acham que não precisam passar o protetor solar
porque o Sol não está aparecendo. Essas pessoas confundem a radiação visível do Sol com a radiação infravermelha do Sol. A radiação que queima, né, entre aspas, queima a pele, é radiação infravermelha e não a radiação visível do Sol. As nuvens não oferecem nenhuma barreira para a passagem dessa radiação infravermelha. Por isso que mesmo com o céu nublado, nos queimamos na praia sem a devida proteção. Assim como o calor, temos os raios-x, radiação ultravioleta e muitos outros tipos de radiação. Essas são as formas de radiação que foram criadas no primeiro dia. Veja só a importância dessas informações que estão sendo fornecidas aqui, hein? Veja só do que estamos tratando aqui. Deixa eu acompanhar se estamos aqui na página certa. Isso mesmo. Essas são as formas de radiação que foram criadas no primeiro dia. Sabemos disso por questões bem simples. Para que haja água líquida, deve haver calor suficiente para que ela exista nessa forma. Calor, como já vimos, é uma forma de radiação eletromagnética. No segundo dia, Deus fez a separação entre as águas abaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. No terceiro dia, ele juntou as águas debaixo do firmamento em um só lugar e chamou esse juntamento de águas de mares.